Bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos comentar sobre Gênesis 37, né? Será a segunda parte. Versículo 18 nos diz assim, né? E viram de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, né? Os irmãos de José. E disseram uns aos outros: Eia lá, vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemos numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo, Rubem livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrar-o das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer. Vejam que coração duro, né, dos irmãos de José. Né? Parar um pouquinho para nós comentar aqui. Começaram a comer. Com certeza, a comer pão, e levaram aos seus olhos e olharam, e eis que uma companhia dos maridos estavam tratando seu filho, seu irmão José a pão naquela cova. Conspiraram contra ele, né? Vejam a maldade dos irmãos de José, né? Jogando ali, comendo tranquilamente em volta do poço. Embora Rubem tentou apaziguar, por assim dizer, né, mandando lançar em uma cova, que não ajudou muito, né, porque se a cova estivesse com água, né, quem sabe, ele já morreria ali, mas a cova estava vazia, né, o poço estava vazio, não havia água, né, Deus já estava livrando José ali, vamos ver aqui, né. Mas quando eles olharam de longe e vinham a companhia de ismaelitas ou midianitas, né, vamos ver que os ismaelitas, ou Ismael, a descendência dele, já haviam se misturado com, né, os povos em que Deus sempre proibiu, ou seja, Deus nunca aceitou, né? Pois bem, e traziam, né, especiarias, né, bálsamo, mirra, ou seja, eram mercadores. E Judá disse a seus irmãos, no versículo 26, que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte, né? Aí ele pensou: não, se nós matar, vamos ter que inventar muito mais coisa, né? Vinde e vendemos-nos, 27, né? Versículo 27. A esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Ou seja, uma consciência pesada, né, ali para não ter o sangue de seu irmão, acabou por substituir, ou seja, vendendo-o como escravo, o que também não ajudou muito, né? Não adianta, né, uma consciência pesada se não agir do modo certo. Eles não queriam ter o sangue de seu filho, do seu irmão em suas mãos, mas da mesma forma, né, o mataram, por assim dizer, que a intenção deles era destruir a sua vida, o matar em seu coração, em sua mente, no seu convívio, né? Então vejam que uma mente que está ansiosa por não fazer algo de errado, ela terá que fazer algo de melhor e não pior, né? Fica esse recado: se você tem algo que é errado em sua vida, tente resolvê-lo fazendo totalmente ao contrário, e não usando uma metáfora, né, passando um paninho em cima, né, apenas para tirar o pó, por assim dizer, de um algo velho, um móvel velho, por assim dizer, né, você vai substituí-lo,
Essa é a verdade. Então você vai ter que, nessa mente que você está tentando resolver algo que você, puxa vida, estou arrependido. Totalmente ao contrário, né? O problema tem que ser resolvido positivamente e não tentá-lo resolver negativamente, como se diz, né? Vejam que seus irmãos tentaram resolver o problema, só tentaram, mas a seu bel prazer, ou seja, o seu irmão continuaria em perigos de morte, o seu irmão continuaria, né, correndo riscos severos de sofrimento. Então vejam que, se formos meditar mais à frente aqui, passando pois os mercadores midianitas tiraram, vejam que o versículo 28 diz, né, os mercadores midianitas, que são os mesmos ismaelitas, né, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito, né. O mesmo versículo fala os dois nomes deles, né. Tomando, pois, Rubem a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou seus vestidos. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. Mandaram entregar a seu pai, né? Vejam a cara lavada deles, né, por assim dizer, né, a maldade em seu coração. Poderia então ter levado, mas o seu semblante com certeza não continuaria a fingir por muito tempo. Percebam que eles disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se essa será ou não a túnica de teu irmão? Ou seja, alguém levou e disse que achou a túnica, né, uma pessoa que eles encontraram ali, com certeza até pagaram algum valor para essa pessoa mentir, e conheceu e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. O interessante aqui, irmãos, é que Jacó, né, com sua inteligência, quem sabe no momento de dor ali, por receber a notícia, não percebeu esse detalhe. Como que a fera teria comido o seu filho e a túnica apenas suja de sangue? Não rasgou, não havia um rasgo na túnica. Interessante isso, né? Jacó poderia ter desconfiado de seus filhos. Mas como Jacó, com a sua dor no peito ali, ele responde: então Jacó rasgou seus vestidos e pôs o saco sobre seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. A dor o cegou. Ele teria naquele momento, nesse pequeno grande detalhe, por assim dizer, ter percebido que havia algo de errado. Ou o mensageiro feito algo de ruim a seu filho, né? E tentando, por desviar a atenção, levando a túnica apenas suja de sangue e não rasgada. Interessante isso, né? Jacó poderia ter dito: não, calma aí. Como meu filho foi morto e essa túnica está inteira, apenas suja de sangue? Claro que a pessoa iria se desculpar, né? Quem sabe? Não, é que ele matou e ele tentou se defender do animal e quando foi na luta corporal se machucou. Aí foi estancado o seu sangue. Poderia inventar várias histórias. Interessante detalhe, né? Vejam que a dor de Jacó, daquele momento, o cegou. Tome cuidado com as vezes que você recebe notícias ruins. Quando você recebe uma notícia ruim, o ideal, dobra o joelho, conversa com Deus, entrega nas mãos do Senhor, Ele te acalmará e irá esclarecer no momento para você. Porque Deus é assim. Deus move céus e terra para nos fazer conhecer os seus intentos e para fazer com que aquele que está o enganando acabe por cair por terra. Quem sabe ele notasse, essa pessoa teria que inventar 1000 desculpas, por assim dizer, né? E acabando se entregando, ou por que não dizer entregando os seus filhos, né? Que eram os autores, na verdade.
daquele crime, entre aspas, né? Então vejam aqui, amados, que os sonhos de José o levam a ser traído por seus irmãos. Ele é vendido por seus irmãos, né? Ou seja, o versículo 38, 36 diz, ó, e os midianitas venderam-no no Egito, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Mais à frente vamos meditar sobre isso, né? Vemos que Deus, nesse caso aqui, parece não estar ouvindo, não estar vendo, não estar atento. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que os sonhos de José não foram frustrados. Ao contrário. Ao contrário. Deus permitiu, quem sabe, aquele momento de dor a José, aquele momento de incerteza a José, para que os seus sonhos fossem por terra. Mas mais à frente vamos ver, né, que José nunca duvidou. Permaneceu firme, fiel, né? Se parafrasearmos o texto, vamos ver que quem sabe, ele possa ter se entristecido, e por que não, né, pela traição de seus irmãos. Mas o texto, em momento nenhum, tanto esse como os outros textos, irá dizer, em momento nenhum, não vai dizer que ele duvidou que Deus era e é com ele, né? Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, em nome de Jesus. E creia, os teus sonhos não foram frustrados. E Deus vai te dar a vitória. Deus de poder, Deus de glórias, abençoa essa vida que está assistindo. Abençoa esse lar. Em nome de Jesus. Que todo o mal caia por terra. Que os sonhos que ela tem sonhado possam ser vividos em tempo oportuno, porque é um tempo determinado para todas as coisas, de acordo com Eclesiastes 3, e eu creio que o Senhor está, neste momento, dando a vitória a essa pessoa, e por que não, gerando sobre ela um milagre, a cura, em nome de Jesus, receba nesta manhã. Amém?